Olá pessoal, temos aqui mais um exemplo de cálculo estrutural envolvendo treliças planas e utilizando um método das seções. Esse exercício também poderia ser solucionado usando o método dos nós. Porém, pelo enunciado, que diz o seguinte, determinar forças nos membros, nas barras DC, HC e HI da treliça e informe se esses membros estão sob tração ou compressão, é mais conveniente que a gente utilize o método das seções. É mais simples, é mais fácil e é mais rápido. Poderia ser solucionado também utilizando o método dos nós, porém seria um pouco mais trabalhoso. Tá? Então observe, foi pedido as forças nas barras DC, HC e HI. Logo, como que eu posso fazer o meu corte? Eu vou fazer um corte em que esse corte passe em ambas as barras requisitadas, normalmente não excedendo mais do que 3 em uma treliça plana. Porque se eu tivesse 4 barras, eu posso tomar no máximo 3 equações de equilíbrio. No caso de uma treliça plana, somatório de forças em x e y e momento em relação a um ponto. E se eu tiver 4 barras, 4 incógnitas, eu não vou ser capaz de solucionar. Tá? Então a gente vai passar um corte, por exemplo, mais ou menos assim. Vou fazer de uma outra cor aqui. Um corte passando nessas 3 barras. Um corte AA. Então a gente consegue explicitar as forças internas FHI, FHC e FCD e tomar as equações de equilíbrio. Tá? Observe o seguinte. Toda essa nossa treliça está em equilíbrio estático. Qualquer barra também vai estar, qualquer nó também estará, e também qualquer seção, qualquer porção que eu cortar e avaliar individualmente, também deve atender os requisitos de equilíbrio estático. A gente deve tomar atenção, tomar um cuidado, pois temos um rolete em F e um pino em A. Então temos incógnitas do problema. Então temos um rolete em F, que eu vou explicitar um FY, e um pino em A. Duas reações, um AY e um AX. Então observem que temos três incógnitas aí nessa questão. O que eu quero dizer com isso? Que ambas porções que analisarmos, seja a porção, vou chamar de porção esquerda, destacada aqui em amarelo, ou ambas a porção direita, ou inferior, superior ou inferior, ambas porções terão incógnitas. Então eu devo começar, antes de analisar a seção em si, eu devo começar analisando o diagrama de corpo livre de toda essa minha treliça em questão, de modo a calcular as incógnitas FY, AX e AY. Tá? Então a gente pode lançar a mão aqui das 3 equações de equilíbrio. Onde que é usual começar? Eu vou começar tomando somatório de momentos, porque eu tenho um pino em A. Nesse pino em A eu tenho 2 reações. Se eu tomar momento em relação a esse pino em A, eu já elimino essas 2 incógnitas. Então, somatório de momento em A é igual a 0. Positivo pela regra da mão direita, no sentido anti-horário, que vai ter o polegar apontando para fora da tela aí de vocês. Então, o que gera momento em relação a um ponto A? Tem a força de 40 kN aplicado no ponto B, positivo, mais 40 que multiplica 1,5, mais a força de 30 aplicado no nó em C, pela regra da mão direita, né? Gera momento positivo em A, mais 30 que multiplica 3, a distância da linha de ação da força aplicada no nó C até o pino em A, que estou tomando momento em relação a ele. A força de 50 kN em D, a linha de ação dessa força passa no ponto em A. Então, não tem momento. Tem mais um momento positivo. Vou fazer aqui embaixo. Mais 40 kN aplicado no nó em E, que gera um momento positivo em relação ao ponto A.
Então, mais 40 que multiplica 2 metros, que é a distância. E a força Fy, que agora já é no momento negativo em relação ao ponto A, menos Fy, que multiplica 4, e tudo isso deve ser igual a zero. Então, resolvendo aqui essa equação, uma incógnita, chegamos que a força Fy equivale a 57,5 kN. Ok? Agora basta a gente utilizar, por exemplo, somatória de forças em relação a x e y, a gente consegue obter as incógnitas a x e a y. Poderia tomar momento, por exemplo, em relação a alguns outros pares de pontos. Então, somatória de forças em x é igual a zero. O que a gente tem aqui? Positivo, né? Nesse sentido, da esquerda para a direita. Que atua em x mais ax, menos 40 e menos 30 deve ser igual a zero. Então, mais ax menos 30 menos 40 é igual a zero. Então, ax é igual a mais 70 kN. E por último, não menos importante, somatório de forças em y deve ser igual a zero. Y positivo para cima, né? Nossos eixos cartesianos, aí, nosso plano cartesiano convencional. Logo, temos mais AY, menos 40, menos 50, aplicado no nó E e D, deve ser igual mais AY, né? Mais FY, mais AY, mais FY, menos 40, menos 50, deve ser igual a zero. Uma vez que FY a gente já calculou. Mais AY mais FY menos 40, menos 50, deve ser igual a zero. Logo, AY é igual, uma vez que FY é 57,5, AY resolvendo 32,5 kN. Ok? Logo, temos todas as nossas incógnitas obtidas. Então, aqui nossa treliça aqui novamente, com todas as incógnitas obtidas. 70, AY 32,5 e FY de 57,5. Ok? Então, todas as incógnitas obtidas. E o nosso corte também. Agora sim, temos todas as forças conhecidas aplicadas externamente e as desconhecidas, que eram as reações nos apoios, que é a condição de fixação dessa treliça. E foi pedido as forças nas barras DC, CH e HI. A gente passou um corte, a gente traçou um corte passando por essas barras. Observe que eu posso abordar, seja o lado esquerdo ou o lado direito dessa minha treliça. Eu vou obter duas subtreliças. Tanto faz qual a gente quer analisar. Eu vou escolher a treliça inferior, por exemplo. Mas tanto faz. Uma vez que a gente faz isso, vou traçar ela aqui embaixo, a gente tem essa nossa treliça aqui. A gente fez um corte. A gente consegue explicitar todas as forças atuando nessa treliça. Era a força F, CD. A gente pré-estipula que todas as forças são de tração a priori. A força F, CH, também tração. E a força F, HI. Ou IH, tanto faz. Observe que ambas as forças F, H e CH coincidem no ponto H, no nó em H. Tá? Isso é em função da configuração da treliça em si, da geometria. Ok? Logo, é conveniente
A gente aqui agora lançar a mão das equações de equilíbrio, que são 3, no caso plano, no caso de uma treliça plana. Somatória de forças em x, segundo, somatória de forças em y, e terceiro, somatória de momento em relação a um ponto. Logo, temos 3 incógnitas e 3 equações. Não podemos esquecer aqui das reações AX e AY no pino em A. AX 70 kN e AY 32,5. Ok? Então podemos começar, na maioria dos casos, tomar momento em relação a um ponto. Qual ponto? Normalmente um ponto que passa a maior quantidade de forças, ou seja, a maior quantidade de incógnitas. Se eu conseguir eliminar duas, em uma equação vou ter uma incógnita. Quais duas incógnitas que eu consigo eliminar aí? Consigo eliminar se eu tomar momento em relação ao ponto C, por exemplo, ou ponto H. No ponto H passam duas forças, no ponto C também a linha de ação de duas forças. Tanto faz. A gente pode começar pelo somatório de momento em relação ao ponto C sendo igual a zero. O que a gente tem aí? Que a força FCD, a linha de ação, passa no ponto C, não gera momento, e a força FCH, a linha de ação, passa no ponto, também não gera momento. Ainda temos a carga externa de 30 kN aplicada no nó em C, que também não vai gerar momento. Então, o que gera momento em relação ao ponto C? As reações no ponto A, no pino em A força de 40 N aplicada em B e a força interna FHI. Então, explicitando essas forças, temos pela regra da mão direita mais 70, que é a reação em X em A, mais 70 que multiplica 3. A força, a reação em Y em A vai gerar um momento negativo em C, menos 32,5, que multiplica a distância é de 2 metros. Temos ainda a força de 40 kN aplicada no ponto B, que vai gerar um momento negativo, menos 40, que multiplica 1,5. E também um momento negativo, oriundo da força FHI, que multiplica também a distância da linha de ação HI até o ponto C, é de 2 metros também. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, resolvendo essa questão, temos que a força FHI é igual a mais 42,5 kN positivo. E eu adotei que essa força era uma força trativa, tracionando a barra, então uma força de tração. Ok? Então, resolvemos aqui a nossa primeira incógnita. Ok, pessoal? Agora, posso tomar também somatório de forças em x ou y. Se eu tomar somatório de forças em x ou y, não vou resolver muita coisa diretamente. Agora, observe, se eu tomar momento em relação a um ponto que passam duas forças, eu posso tomar momento em relação aqui nessa treliça, em relação a desenhar aqui os pontos, temos o nó D e o nó H. Se eu tomar momento em relação ao nó D aqui, eu tenho duas forças que passam no nó D, que são as forças FHI e FCD. Não tenho? Então, essas forças não geram momentos em relação a esse ponto, mas eu tenho uma força que vai gerar momento, FCH. Então, eu vou ter mais uma equação e somente uma incógnita. Então, a gente consegue também obter o valor dessa força interna FCH. Então, tomando somatório de momento em relação ao ponto D igual a zero,
positivo pela regra da mão direita, anti-horário. O que gera momento em relação ao ponto D? Vai gerar momento. Observe que a reação AY não gera momento, passa no ponto. O que vai gerar momento é a força de 70 kN, a força de 40, a força de 30 e a força FCH. Então, temos aí 4 forças que vão gerar momento em relação ao ponto D. Então, resolvendo essa questão, temos mais 70, que multiplica a distância de 4,5 metros, 4,5 metros, que é a distância da linha de ação da força de 70 até o ponto D, menos a força de 40, que já dá momento negativo em relação ao ponto D, então menos 40 que multiplica 3, menos a força de 30, que está excêntrica de 1,5 metro em relação ao ponto D, vezes 1,5, menos a força FHC, que multiplica a distância de 1,5 metro em relação ao ponto D. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, resolvendo uma equação, uma incógnita, FHC é igual a mais 100 kN. Positivo, então a força continua no sentido que eu adotei. Ainda é uma força de tração. Tenho todas as forças. Só falta obter agora calcular a força HC. Eu tenho HI, falta a força FCD. Eu posso tomar, por exemplo, somatório de forças no eixo Y igual a zero. Então, eu vou ter uma incógnita, uma equação. Então, eu vou ter mais 32, mais a componente da força, posso decompor essa força CD em componente X em Y, deve ser igual a zero. Então, FCD, por exemplo, cosseno do ângulo formado entre as barras CD e CH. Seno do ângulo desse ângulo formado. E o seno desse ângulo é igual ao que? FCD. A gente consegue obter esse ângulo entre as barras CD e CH. Então, tangente desse ângulo, um ângulo alfa, beta, enfim, nomenclatura pouco importa, é igual ao cateto oposto pelo adjacente. Então, 1,5 dividido por 2. Certo? Temos um ângulo aqui. Alfa. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, 1,5, dividido pelo cateto adjacente, 2. Então, 0,75. Então, alfa é igual a tangente, marco cuja tangente, ou tangente menos 1, de 0,75. Então, alfa é igual a 36,87 graus. Tá? Então, a gente sabe esse valor. Então, lançando mão da última equação de equilíbrio, somatório de forças em Y é igual a zero. A gente vai ter o quê? Mais 32,5. O que mais que atua em Y? Somente a componente vertical em Y da força CD, que é FCD seno de alfa.
que alfa é 36,87 graus. Tudo isso é igual a zero. Então, uma equação, uma incógnita, FCD é igual a menos 125 kN. Opa, perdão, faltou aqui a força HI. Não considerei, a força HI. Força HI também entra no jogo, esquecemos da força HI. Positivo também, mais HI. Mais a força FHI, que calculamos, mais 42,5. Agora sim, tudo isso é igual a zero. Todas as forças atuando aqui no eixo Y. Força da reação em A, a força HI e a componente vertical no eixo Y da força CD. Então, resolvendo essa equação, temos que a força FCD é menos 125 kN. Agora sim, apareceu um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo significa que a força está ao contrário, no sentido oposto àquele que eu adotei. Uma vez que eu adotei a força sendo de tração, então essa força na barra CD é uma força de compressão. Então, as respostas aí obtidas do enunciado, a força DC ou CD, mesma coisa, menos de intensidade 125 kN, essa barra está sob compressão. Força na barra HI de intensidade 42,5 kN e de tração. E por último, a força na barra HC de intensidade 100 kN e sob tração. Beleza, pessoal?